Saudações, sejam todos muito bem-vindos aqui à Mindália Televisão, onde diariamente milhares de pessoas pelo mundo inteiro assistem às conferências ao vivo e em direto que organiza Mindalia.com. Hoje temos como convidado o Tito Soares. A nossa conferência inicialmente seria com o Tito Soares e o João Caeiro. Entretanto, durante o dia de hoje alteramos um pouquinho esta dinâmica, vai estar só o Tito connosco. Ele já nos vai explicar com mais detalhe o porquê. Está tudo bem, só tranquilizar-vos, mas foi uma decisão dos dois, fazem um trabalho em conjunto e este tema então foi decidido que o Tito Soares aqui iria falar sobre ele. Dizer-vos que a conferência é o modelo dos dois fatores e a influência vibracional. Vamos já conhecer o nosso convidado, que é licenciado em Direito, ex-diretor do Departamento Central da Polícia Judiciária, aposentado. Também cursou Física na Universidade de São Lourenço Marques, lecionou Física e Matemática no ensino secundário, antes de ingressar na PJ. Desde há cerca de 40 anos tem-se dedicado paralelamente ao desenvolvimento de projetos científicos que culminam agora com a publicação de 3 livros, A Arquitetura do Universo. Vamos já conhecer estes interessantes temas e o Tito Soares. Antes disso, dizer-vos que podem ajudar ao mundo através de Mindália. Alguns gestos são muito importantes para que isso aconteça. Colocar gosto no símbolo correspondente dos nossos vídeos, fazendo comentários positivos sobre os mesmos, subscrevendo o nosso canal, está a dar-nos força, está a dizer que estes conteúdos são importantes e o que vai acontecer é que cada vez vão ser partilhados por mais pessoas em todo o planeta, sobretudo, neste caso, na língua portuguesa. Dizer-vos também que há um chat que vem no vosso ecrã, poderão utilizá-lo para colocar os vossos comentários e também para fazer as vossas perguntas sobre este tema de hoje, que o Tito no final da conferência vai então responder a todas elas muito amavelmente. Vamos então sem mais demoras, dar passo ao Tito Soares e escutar o título desta conferência, um modelo dos dois fatores e a influência vibracional. Antes de mais, Tito, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui em Mindália, uma vez mais, a partilhar este tema tão interessante. Bem-vindo. Ok, boa noite, Vera. Antes de mais, os agradecimentos são meus e do João Caeiro por nos ter proporcionado esta possibilidade de nós estarmos aqui em conferência sobre o projeto que estamos a abraçar. Também queria dar as boas noites a todos os que estão a seguir este programa, convidá-los a participar e a tentar acompanhar aquilo que eu vou dizendo, que vou tentar ser sintético e tentar ser esclarecedor. Para além disso, quero saudar o João Caeiro, que, de acordo com o que nós combinámos, hoje era para estar aqui presente e não vai estar, porque nós combinámos que seria melhor encadear os assuntos desta forma, começando eu por fazer novamente uma abordagem já ramificada da teoria dos dois fatores, porque ele realmente está muito mais dedicado à parte prática, à parte simplificativa, à parte de desenvolvimento de aplicativos. E sendo assim, nós vamos organizar os nossos programas desta forma. Seguindo com o tema que nos traz hoje é influências vibratórias, designadamente sobre o corpo humano, e todas as consequências ou todos os efeitos que essas influências vibratórias têm sobre o homem, o indivíduo humano. Sendo assim, eu começava por lhes relembrar que o modelo dos dois fatores, ou a teoria dos dois fatores, baseia-se em dois fatores contrários e complementares que gerem sobre os quais assenta a dinâmica do universo. A dinâmica do universo é constituída, para simplificar a vossa abordagem e a vossa visão, é constituída por vibrações. Todo o universo está em vibração em cada presente. Eu digo em cada presente porque o modelo pressupõe a ideia de que há frames de presentes sucessivos que constituem todo o progresso desde um passado até um futuro. E sendo assim,
em cada frame do presente, em cada agora, há uma dinâmica do universo que é constituída por vibrações da matéria. A matéria está fragmentada no universo, é fragmentária, está dividida em pedaços, desde grandes a pequenos, desde os átomos, que são o micro do universo, até às galáxias, que são o macro daquilo que é observável. E então tudo isso está em vibração. Em vibração significa que há um equilíbrio permanente entre dois fatores. Esse equilíbrio permanente gera órbitas em que há um subordinante e um subordinado. Por exemplo, retomando algumas ideias que já foram aqui lançadas, a Terra gira à volta do Sol exatamente porque o Sol é subordinante da Terra. E a Lua gira à volta da Terra porque a Lua é subordinada da Terra. E assim sucessivamente até ao micro. Inclusivamente no domínio dos átomos, das moléculas e dos núcleos dos átomos, existem os mesmos movimentos ou movimentos idênticos relativos à respectiva escala e que correspondem a uma influência de dois fatores que faz com que eles entrem em órbita. Eles têm afastamentos e aproximações conforme os fatores se influenciam um ao outro. Os fatores são contrários e complementares e quando há um fator que se sobrepõe ao outro, gera-se uma destruição no equilíbrio. Por exemplo, isto é mesmo sintético, mas se nós tivermos tudo em órbitas, tudo em equilíbrio e tudo em vibrações, e se nós entendermos o universo dessa forma, então nós compreendemos facilmente de que um excedente do fator expansão, que é um dos fatores, que é o fator que faz com que as coisas se dispersem, um excedente do fator expansão faz com que o corpo subordinado se afaste do corpo subordinante. E gera-se, em vez de ser uma circunferência ou uma elipse, como queiram imaginar, o ciclo, verifica-se um vórtice de crescimento. Ou seja, as coisas afastam-se em vórtice, em círculos cada vez maiores, que formam uma espiral. Se houver um aumento do fator agregação, portanto, em contrário, e se o fator agregação se sobrepuser ao fator expansão, então dá-se um vórtice de sentido contrário, um vórtice de aproximação. E então, nesse caso, um corpo vai colidir com o outro e vai gerar um conjunto menor em raio. E a natureza é toda feita assim. Desde o micro, ou seja, desde os mini-domínios do átomo, da molécula e antes disso do núcleo, até ao domínio superior que nós conhecemos das galáxias. Isto tudo se conjuga e tudo é subordinante de tudo. E tudo é subordinado de tudo. Ou seja, dando outra vez o exemplo do Sol, da Terra e da Lua, se a Terra se move sendo subordinante do Sol, num movimento circular à volta dele, então a Lua vai se subordinar à Terra, pelo que há uma dupla subordinação. E assim sucessivamente, em escala, desde o pequeníssimo até ao enorme, até ao maior, desde o micro até ao macro. Neste sentido, dado que nós, humanos, nós pessoas, também fazemos parte deste universo, também somos matéria, nós também estamos em vibração em todas as escalas do nosso corpo. Nas nossas funções internas, nós estamos em vibração. Tudo funciona em ciclos. Inclusivamente, as funções do nosso organismo funcionam em ciclos. O ciclo de maior aproximação, ou seja, o ciclo de menor dimensão do raio, o ciclo que corresponde àquilo que se chama a maior frequência ou o menor comprimento de onda, isto são conceitos artificiais. Eu já vou tentar explicar melhor, mas esse ciclo de ínfima dimensão é o ciclo do pensamento. O pensamento são raios gama. No espectro eletromagnético correspondem aos raios, portanto, à dimensão, melhor dizendo, à dimensão menor, à dimensão do núcleo dos átomos. E o pensamento também é da mesma natureza, impulsiona
vibrações. Por isso, ele nasce de vibrações no nosso cérebro e vai se repercutir em vibrações noutro corpo, noutra matéria afastada. Bem, eu também já disse, e volto a afirmar para que melhor fique clarificado, que existem dois tipos de comunicação, digamos, dos movimentos da matéria no espaço. Um tipo é aquele que nós chamamos de gravítico, ou da gravidade, que é a coesão, que é o arrastamento de uma matéria por outra matéria. Por exemplo, no som, nós temos uma determinada vibração inicial, que é provocada por um choque inicial. E depois essa vibração vai se transmitindo partícula a partícula em vibrações sucessivas até ao destino que tiver que ser. No caso, por exemplo, aos nossos ouvidos, onde gera uma vibração nos tímpanos e é transmitida ao cérebro. Portanto, essas vibrações são os sinais de uma comunicação que tem uma origem ou tem um fundamento igual ao da gravidade. Porque, na realidade, quando se trata de vibrações acima do tamanho da molécula, impera uma lei, que é uma lei da atração, que tem a ver exatamente com os dois fatores e que faz com que esses movimentos se repercutam porque há uma sucessiva influência, há um arrastamento dos movimentos. Quando uma partícula se move numa determinada vibração e sofre uma alteração de amplitude, então a outra partícula seguinte vai sofrer uma amplitude também maior logo a seguir, porque há um arrastamento, há, digamos, como uma agregação, há uma atração mútua. Essa atração mútua, que também se verifica nos corpos grandes, que também se verifica nos astros, essa atração mútua é a agregação, que é um dos fatores de uma lei geral do universo. Depois, como eu disse, há o fator expansão. O fator expansão é contínuo. É contínuo? Não é contínuo, é constante. Porque ele não é contínuo na medida em que ele é quântico. Ou seja, ele dá-se por saltinhos, chamemos assim, para melhor explicar. O crescimento dá-se por saltinhos. E não é um crescimento como nós podemos imaginar quando estamos a olhar uma coisa de fora. Nós não podemos imaginar o universo, estando nós dentro dele, como sendo uma coisa que pode ser vista de fora. Nós não temos um crescimento do universo em termos gerais, absolutos, de pacote. Nós temos crescimentos em cada ponto do universo. Nós temos universos de atração e de expansão em todos os pontos do domínio espacial. Ou seja, nós temos um multiverso dentro do chamado universo. Portanto, é errado pensarmos que o universo tem um princípio, tem um fim, que é finito. Finitos são os universos que se podem inscrever nele. Mas infinito é o universo que contém todos esses universos. Ou seja, eu provavelmente estarei aqui com alguma dificuldade de explicar este conceito, mas este conceito é o conceito que resulta do modelo dos dois fatores e é um conceito que real, tão real, que ele é verificável em imensas aplicações. Eu falei há bocado do João Queiro. O João Queiro tem feito imensos aplicativos, imensas aplicações, baseadas no modelo, com pleno êxito, cada vez maior sucesso, e a demonstração, a validação deste modelo pode-se verificar nos ramos, nos efeitos. Eu costumo falar da árvore do conhecimento. Nós estamos aqui, quando falamos de dois fatores, a analisar uma coisa que está na raiz ou no tronco dessa árvore. Depois, todas as ciências são, no fundo, ramos desse tronco. E mais ainda, é habitual que na ciência moderna haja uma repartição, uma divisão. Digamos que se segue uma linha que foi adotada por Descartes e que significa a divisão em partes. A divisão em partes é bastante útil para entender cada uma das partes, mas torna-se inútil para compreender o todo.
porque nós não conseguimos juntar o todo quando apenas analisamos as partes. Por outro lado, eu queria só dizer isto. Há um outro erro, e não tenho dúvidas de assumir isto que eu estou a dizer, há um outro erro da ciência em geral, da física em particular, até da matemática, que é a visão humana ou a maneira humana de proceder para entender o universo. De facto, essa visão do universo é obtida sempre observacionalmente, ou seja, usando os sentidos, ou usando a visão, ou usando a audição, mas não é entendido o universo desligando os sentidos. E é preciso desligar os sentidos para entender o universo. Porque o real não está nos sentidos. Os sentidos são ilusórios. Os sentidos transportam-nos para um mundo subjetivo. Um mundo em que nós vemos uma coisa, mas não vemos uma realidade objetiva, global. Vemos uma coisa que está ao nosso alcance, no nosso domínio. Quando se diz assim, usa-se um telescópio, usa-se um microscópio, seja o que for, é um escópio. Ou seja, é uma forma de observar o mundo através de um aparelho que amplifica a visão, o som, etc. Nós não podemos ver apenas o universo por uma visão que se baseia no sensorial. Isto, tudo que estou a dizer, é para ter os pressupostos necessários para seguir para a influência vibracional. Eu peço desculpa por estar a ser longo nesta exposição, mas na realidade não é possível entender essa influência vibracional sem entender os fundamentos dela. A influência vibracional, estamos a referir-nos ao homem, à pessoa humana. Então, nesse caso, nós sofremos influências vibracionais. Claro que sofremos. Sofremos influências de vários tipos. Desde logo, 2 tipos de influência básicos, se queremos dividir e classificar as influências. Uma influência que é gravítica, que é aquela de que eu falei a propósito do som, ou seja, que é aquela que gera em nós movimentos sucessivos de vibração do nosso interior. E essa vem de todos os corpos, desde o Sol, à própria Terra e ao que nos envolve, às partículas materiais que nos envolvem, à Lua, que tem uma influência decisiva sobre o nosso interior, porque todos esses corpos têm afastamentos e aproximações relativamente ao nosso corpo. Esses afastamentos e essas aproximações geram vibrações internas. Portanto, nós sofremos desde logo uma influência gravítica. Depois temos uma outra influência, que não é menos importante, que é a influência através dos fotões, ou seja, da comunicação. E a comunicação não é apenas de pessoa para pessoa. Qualquer fenómeno que se inscreva naquilo que se designa por radiação eletromagnética, que inclui a luz, mas inclui mais do que a luz, o espectro, que vai para um lado, para os ultravioletas, para o outro lado, para os infravermelhos, vai até os raios gama e vai até às ondas de rádio, todo esse espectro constitui aquilo que já nos referimos no programa anterior, que é uma forma de comunicar entre pedaços de matéria, em que não há meio de comunicação, em que há uma indução do movimento à distância. Ou seja, a luz, ela própria, é resultado de uma alteração de frequência no emissor. Mas essa alteração de frequência, sem suporte material, sem nenhuma partícula, sem ser onda nem partícula, essa alteração vibracional gera um espaço, um domínio de não ocupação, um gap. Esse gap que surge na origem com a expansão do espaço, que é uma expansão que vai a todo lado e em todos os pontos, é conduzida a 300 mil km por segundo para onde quer que seja. E então, nesse ponto em que há matéria, gera-se um efeito de repercussão, ou seja, há um preenchimento do gap. O gap é uma suspensão do tempo. É um salto no tempo. E por isso os tempos subjetivos das pessoas e de todas as coisas na natureza não são iguais ao tempo objetivo. O tempo objetivo seria o tempo em que nós não estivéssemos como observadores em lado nenhum. Seria uma matriz completa do universo.
Mas o tempo subjetivo é o tempo que se aplica a cada ponto do universo. O tempo que se aplica a nós. Nós sentimos o subjetivo. Nós vemos coisas que não se passaram no agora absoluto. É um agora relativo para nós. Nós ouvimos coisas que não se passaram no agora absoluto. Mas temos um agora subjetivo, dos sons. Ou seja, existem desfazamentos, existem diferenças de tempo entre o objetivo e o subjetivo, conforme o meio de comunicação e conforme o tipo de comunicação. O som propaga-se a 340 metros por segundo, salvo erro, no ar, na atmosfera terrestre. Mas a luz propaga-se a 300 mil quilómetros por segundo e tem uma natureza completamente diferente. E tudo isso nós recebemos originariamente de pontos distantes, com desfazamentos que têm a ver com a forma como é transmitida essa informação. E essa informação é visual, auditiva e, inclusivamente, é sentida no nosso corpo como no âmbito sensorial. Ou seja, nós temos que desfazer, para entendermos o universo, nós temos que desfazer aquilo que os nossos sentidos nos dizem que é um sentido ilusório. Isto significa que quando nós temos o corpo em vibração, e temos sempre, em todos os domínios, em todas as células, em todas as moléculas, em todos os átomos, em todos os núcleos, essas vibrações são alteradas constantemente por toda a envolvência. Ou seja, nós estamos constantemente a ser submetidos a influências vibratórias provindas de matéria que nos condiciona do ponto de vista gravítico e matéria que nos condiciona do ponto de vista da transmissão chamada eletromagnética, ou seja, da transmissão sem suporte material. Portanto, há uma transmissão mecânica e há uma transmissão não mecânica e material. A luz é um exemplo e está nesse contexto. Portanto, o que é que acontece? Acontece que nós, naturalmente, para além disso, temos que considerar pelo menos duas coisas para entendermos como é que as coisas se processam. Uma é que tudo, como eu disse há pouco, se baseia em subordinantes e subordinados. Ou seja, os próprios ciclos, se baseiam em subordinantes e subordinados. O nosso cérebro, através do pensamento que ele gera, e temos que distinguir no cérebro as várias partes do cérebro, as várias funções do cérebro, mas vamos ficar por duas. Vamos ficar pelas funções básicas, as funções que regulam os mecanismos autónomos, ou seja, a função do cérebro básico, ou cérebro reptiliano, como também se diz. E vamos distinguir a outra função do neocórtex, que é a função de um cérebro superior que consegue formar modelos e consegue arranjar explicações lógicas. E esse cérebro superior é muito interessante notar que quando o cérebro superior se intromete no cérebro básico, gera fenómenos de desregulação. Ou seja, gera a doença, gera problemas de desregulação. Portanto, nós não podemos funcionar saudavelmente se não deixarmos liberto esse cérebro que é o básico, que é aquele que coordena as coisas. E ele nasceu, esse cérebro, para coordenar as coisas que são automáticas, que geram ciclos sempre iguais. Porque se nós estivermos a alterar os ciclos, através do nosso emocional, que é um sistema de comunicação, nós partimos do neocórtex e vamos alterar as funções básicas do organismo. E aí nós provocamos alterações. Temos as nossas funções alteradas, diminuídas, corruptas. Ou seja, existe a doença, existe uma reação que não é aquela que é mais adequada ao funcionamento normal, equilibrado. Porque todo no universo é equilibrado e tem que ser equilibrado. E quando se desequilibra, volta a novo equilíbrio. Nós, no nosso corpo, também temos a mesma realidade. Portanto, esta realidade dos subordinados e dos subordinantes e do cérebro, das funções da mente como subordinante
de todas as funções do nosso organismo, são extremamente importantes e o seu entendimento permite-nos ver como é que as vibrações e como é que a influência vibratória age sobre o nosso corpo. Tudo se passa dentro do nosso corpo. Quando se diz há uma influência externa, há uma influência externa? Sim. Há uma coisa que foi gerada externamente? Sim. Há uma alteração que foi provocada externamente, até pode ser provocada, até pode ser intencional, mas dentro do nosso corpo é que se dão os fenómenos. No nosso cérebro é que se dá a separação entre uma mente que deve funcionar no automático e uma mente que deve funcionar no racional. E então, isto para dizer que a influência vibracional, ou a influência vibratória, como queiramos dizer, ela dá-se de acordo com dois tipos principais, e ela dá-se entre todos os objetos, entre todos os corpos, sejam menores ou maiores, com regimes de subordinação. As próprias pessoas, os próprios cérebros, são subordinados uns aos outros. Um cérebro que consiga atingir uma consciência superior, um cérebro que consiga separar mais o racional do automático, ou seja, afastar mais o racional, ou seja, alargar a amplitude, alargar o raio da ação, esse cérebro é dominante em relação ao outro cérebro que não o consegue fazer. E isso faz com que as influências não sejam iguais. Nós todos temos influência uns sobre os outros, mas as influências não são iguais. As influências dependem e muito da amplitude, ou seja, da consciência das pessoas. Mesmo inclusivamente influências negativas têm mais efeito sobre um cérebro que está mais concentrado do que um cérebro que está mais dilatado. Chamamos dilatado ao aspecto de afastamento do subordinante, ou seja, afastamento dos ciclos, afastamento da mente. E isto, se for compreendido na sua essência e neste modelo de afastamentos e aproximações, gerado pelos dois fatores, com sempre o maior a subordinar o menor. Porque nós também temos outra coisa. A nível do universo, temos várias escalas e temos fronteiras. Por exemplo, o núcleo tem uma escala mínima, mas tem uma fronteira. As partículas do núcleo, quando saírem do núcleo, não podem ser capturadas. E vão a velocidades enormes, porque é a velocidade máxima da luz. Não chegam à velocidade da luz, mas podem se aproximar da velocidade da luz. As partículas que saem do núcleo não podem regressar ao núcleo. São capturadas no núcleo e nele é que vivem. As partículas que existem no átomo são capturadas no átomo, como por exemplo os eletrões. Se saírem do átomo, atingem velocidades enormes porque estão num domínio diferente. Estão numa escala diferente. E existe a outra escala, que é a escala acima do tamanho da molécula, que é a escala gravitacional, que gera as influências gravíticas. E, portanto, nós temos que entender isto para entender os movimentos, para entender as vibrações, para entender as influências, para entender tudo o que se passa no universo. Desde os corpos imateriais aos corpos, não é imateriais, desde os corpos materiais, mas sem vida, aos corpos com vida. A vida, no fim de contas, é uma lei especial que se aplica sobre uma lei geral. A vida é um prazo, a vida é um algoritmo dentro de um programa geral, que é o programa do universo, que é um programa constante, de constante exercício de dois fatores. Bem, isto é o universo físico. Hoje não tem lugar aqui falar sobre um outro universo, que é o universo lógico, que é o universo futuro, mas eu só queria dizer que nós já lançámos 3 livros e agora estamos em trabalho de edição de um 4º livro, que este 4º livro vai trazer muita novidade em termos da compreensão do universo que não se contém no universo físico. E então, este novo livro vai se chamar O Homem da Quinta Dimensão e eu queria já anunciá-lo, porque de facto ele vai trazer muitas novidades para além de aquelas básicas que é impossível entender as coisas sem seguir
os passos que são dados pelos 3 primeiros livros. Mas nós estamos a chegar a um momento de grande expansão da ideia. E eu queria deixar estas palavras. Neste momento estamos com cerca de meia hora e eu apenas queria dizer que talvez seja bom deixar algum espaço para fazer perguntas, para dar respostas, na medida das possibilidades, sobre tudo aquilo que eu disse sobre, enfim, o universo, a forma como ele está construído, a forma como ele está arquitetado, a forma como ele tudo está ligado a tudo no universo físico. Tudo está ligado a tudo. Tudo influencia tudo. E tudo é vibração. E tudo são órbitas. E tudo é explicado por 2 fatores contrários e complementares. A expansão do espaço e a agregação da matéria. E tudo é quântico. Ou seja, nada é contínuo. Aliás, já agora, e agora foi a talho de foice, já que estamos a falar do contínuo e do quântico, a própria matemática da ciência não assumiu ainda a natureza quântica do universo. Porque falamos em física quântica, falamos em matemática da física quântica, mas a física quântica não pressupõe aproximações. Não pressupõe aproximações porquê? Porque não se baseia no observável. Baseia-se em modelos abstratos que explicam o observável. E quando a ciência alargar a sua caixa, porque diz assim, isto não está na ciência, é uma coisa oculta. Acho que é um erro de perspectiva. Isto não está na ciência, não. A ciência é que não está nisto. Ou seja, não é uma questão de meter as coisas todas numa caixa, porque a ciência não é estática, a ciência é dinâmica. Ou devia ser dinâmica, a ciência devia se alargar sempre. E então, alargando-se sempre, a caixa da ciência vai conter coisas que atualmente estão fora dela. E nós estamos tentados a pensar sempre no passado. Não podemos pensar sempre no passado. Aliás, devemos pensar preferencialmente no presente e no futuro. Mas fico à disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Perfeito, Tito. Não sei as pessoas que nos estão a ver, mas eu tenho aqui já muitas perguntas preparadas. Muito interessante este tema e que gera assim, algumas questões, não é? Para conseguirmos compreender efetivamente. Mas antes de passarmos então às perguntas, agradecer-lhe o facto de estar aqui em Mindália e partilhar este conhecimento connosco. Muito obrigada, Tito. Obrigado, eu. Antes, e repetir um pouco, antes de passarmos então às perguntas, recordar-vos que Mindália é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e apoiar ou auxiliar a expansão da solidariedade planetária. Já sabe como uma forma importante que tem de colaborar connosco nesta missão, que fazemos através da partilha de vídeos com conteúdos que acreditamos que sejam transformadores e potenciadores dessa solidariedade e dessa expansão. Uma forma, então, que tem de nos apoiar é subscrevendo o nosso canal, é comentando os nossos vídeos de forma positiva e também colocando gosto nos símbolos correspondentes dos nossos vídeos. Também dizer-vos que se têm uma mensagem importante que partilhar, se acreditam que têm uma investigação, têm um conteúdo que pode ser interessante e que tem interesse aqui para o nosso canal ou para contribuir para esta expansão, poderão então entrar em contacto connosco, quer através da nossa página do Facebook ou também através da nossa página web, mindaliatelevisão.com. Aguardamos então as vossas sugestões ou então as vossas inscrições para partilharem aqui em direto ou então em diferido, já veremos o formato. Agora sim, preparado, Tito, para as perguntas. Sim, venham elas. Então, eu vou aproveitar, não é, que estou aqui neste ambiente e que sou eu que dirijo aqui esta entrevista, ou conferência neste caso, e vou colocar já eu a minha primeira pergunta. O Tito falava há pouquinho de desligar os sentidos. Nós temos um corpo físico, não é? Como é que nós podemos, então, para encontrar, se calhar, ou sermos dessa tal ilusão, não é? Que comentava também durante a sua conferência, desligar os sentidos e vermos a realidade tal qual ela é. Era neste sentido que se referia?
Sim. Muito obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante e que permite fazer algum desenvolvimento daquilo que foi dito. Quando digo desligar os sentidos, evidentemente que nós vivemos num mundo sensorial. Evidentemente que nós agimos no dia a dia com os pés na terra, ou seja, nós vivemos num mundo que é rodeado de matéria, nós temos as vibrações e estamos incluídos num mundo vibracional. Evidentemente que nós temos que ver, porque nós temos que andar na rua, temos que ver os carros, temos que ver as coisas, temos que achar bela uma coisa e menos bela outra, temos que ter conceitos ligados à visão, temos que ter audição, temos que, ou melhor, quem pode ter fica mais completo, quem consegue ver, quem consegue ouvir, quem consegue sentir. Mas o que eu quero dizer é que tem que haver momentos para entendimento e para nós cuidarmos de nós próprios internamente e dos nossos ciclos e das nossas e tranquilizarmos o nosso corpo. Nós temos que ter momentos de reflexão, não é sempre, mas temos que ter momentos de reflexão em que saímos do sensorial. O que é que quer dizer sair do sensorial? Quer dizer abstrair. Quer dizer, nós temos que entrar em abstração, porque nós não conseguimos entender as coisas se nós estivermos sempre ligados ao concreto. Por exemplo, se nós estivermos sempre ligados ao passado, por exemplo, nós estamos sempre a pensar em rotinas, em coisas que já não têm forma de serem alteradas, porque o mundo dinâmico, o universo dinâmico, não está no passado, nem está no futuro, está no presente, no agora. E nós, no presente, temos que encontrar espaços para uma reflexão. Costumo dar o exemplo da meditação. A meditação em si não é um fim. A meditação é um processo que permite abstrair-nos, que permite, durante um certo espaço de tempo, por isso nós acalmamos, por isso nós equilibramos os nossos sistemas internos, mas a meditação ocorre durante um determinado prazo. Se a pessoa conseguir, através de intervalos, abstrair-se e pensar nas coisas, e pensar quer dizer entender. E entender quer dizer subir. Subir a função mental, de maneira a despir o sensorial. Quando despe o sensorial, entende coisas que não são possíveis de entender na confusão interna dos ruídos. Nós vivemos cheios de ruídos internos. Mas temos que viver, porque esses ruídos internos fazem parte da nossa colocação neste universo material. Mas nós temos que, por vezes, despir esse sensorial, porque tiramos os ruídos. A visão, aquilo que nós vemos, é um ruído. Altera a realidade das coisas. Distorce, porque tem delays. E também a audição é a mesma coisa. Nós vivemos um mundo sensorial. Então, o que eu quero dizer com isto não é nós estarmos completamente alheios, porque aí então não estávamos aqui a viver, nem tínhamos possibilidades de andar na rua, nem tínhamos possibilidades de coisa nenhuma. Nós temos que comer, temos que dormir, temos que fazer tudo o que temos que fazer. E então, aí é no sensorial. Mas nós temos que, de vez em quando, encontrar espaços para sair do sensorial. Se nós conseguirmos, através desses espaços, e por uma prática recorrente, atingir um maior grau de consciência, uma maior amplitude de consciência, nós vamos conseguir, de uma forma mais permanente, estados de maior saúde mental. E maior saúde mental quer dizer maior saúde física. Não sei se me fiz entender. Portanto, eu não estou a dizer sempre, eu estou a dizer que não podemos andar sempre no sensorial. Se andarmos sempre no sensorial, nós estamos muito limitados no entendimento. E estando limitados no entendimento, por incrível que pareça, isto correlaciona-se. Estar limitados no entendimento é estar limitados na saúde. É estar limitados na nossa própria função equilibrada do corpo. Portanto, isto é curioso, mas é verdade. Eu ia dizer que, como é o meu caso hoje, não é, Tito, que estou aqui com esta voz assim que tem que estar aqui em esforço.
há uma alteração no seu corpo que aconteceu, mas que vai passar porque o seu corpo vai se equilibrar. Porque o seu corpo, a sua mente, tem a possibilidade, através destes sistemas básicos, de reequilibrar os ciclos do organismo. E esses ciclos desequilibrados vão se equilibrar porque existe alguma coisa nos seus comandos que vai fazer com que se equilibre. É nos seus comandos. Agora, ajuda, de facto, às vezes há intervenções externas que ajudam. Eu já da outra vez falei nisto, mas, por exemplo, se nós pensarmos nos medicamentos, os medicamentos ajudam por um determinado período porque reduzem os sintomas, afastam os sintomas. Quer dizer, equilibram, mas equilibram de uma forma que não é natural. Porque a forma natural de equilibrar é através do nosso próprio cérebro. Não é de produtos químicos. Os produtos químicos são mediadores. Oh, Tito, mas como é que nós fazemos isso com o nosso próprio cérebro? Explique-nos, que nós não percebemos. Como é que nós fazemos com o nosso próprio cérebro? Nós, é assim, não é muito fácil explicar, porque o nosso próprio cérebro tem essas capacidades, tem capacidade de autorregulação. Simplesmente, nós estamos rotinados, estamos treinados, fomos formados, fomos educados num mundo em que nós vamos muito para o sensorial. Eu dou-lhe um exemplo. Hoje em dia, vão dizer que isto é, se calhar, não é progressivo, não é uma ideia do futuro, mas eu acho que é cada vez mais. Hoje em dia, muita juventude, muitas crianças, até a nível educativo, utiliza-se muito o visual e o auditivo. Quer dizer, os vídeos, é a televisão, é os tablets, é todo o conjunto de tecnologias que nos levam para o sensorial. As pessoas ficam preguiçosas de atingir as ideias através do seu cérebro. Quer dizer, uma pessoa se vir um filme não é a mesma coisa do que ler um livro. Ler um livro é muito mais profundo, é muito mais interessante, é muito mais motivador e é muito mais amplo nas várias maneiras, nos bilhões de maneiras como se lê um livro ou como se interpreta um livro, do que um filme. Um filme dá-nos logo tudo feito. Um filme proíbe-nos de pensar. Porque nós estamos a ver as coisas com o visual e com o auditivo. Mas se nós estivermos a ler um livro, nós não estamos a ver as coisas com o visual e com o auditivo. Quando um livro nos descreve um determinado quintal, uma determinada casa, uma determinada mobília, nós não estamos a ver essa mobília, nós estamos a imaginar essa mobília. E ao estarmos a imaginar essa mobília, nós estamos mais na abstração, estamos mais num caminho de maior amplitude do que ao ver. No ver, nós estamos muito ligados ao concreto. E estando muito ligados ao concreto, nós estamos a reduzir o raio da ação da nossa mente. É isso que eu quero dizer. Faz sentido. Faz sentido. Isto é uma maneira de explicar, mas é muito difícil explicar o abstrato. Porque nós estamos habituados a medir, a observar. Até pela ciência. A ciência diz assim, o universo tem o tamanho tal, é o tamanho dos telescópios. Quer dizer, é o tamanho das medidas dos cálculos aproximados, com vírgulas, com casas decimais. Não é visto o universo numa amplitude lógica. É visto numa amplitude física. E esta é a diferença. Perfeito, Tito. Vamos então passar à seguinte questão que nos colocou as pessoas, ou uma das pessoas que nos está a ver. Qual é a quinta dimensão? Ora bem, a quinta dimensão, adiantando um bocadinho aquilo que já vem no quarto livro, a quinta dimensão é aquilo que designa. Nós, habitualmente, no universo, fora os devaneios que existem, nós temos um universo de 4 dimensões. O universo físico. Einstein disse o universo de espaço-tempo. O espaço de 3 dimensões, tridimensional, mais o tempo faz a 4ª dimensão. O tempo é a dinâmica que altera a colocação da matéria no espaço. Há um espaço de 3 dimensões
Mas em cada frame, a matéria está colocada de diferentes maneiras. De cada frame para cada frame, vai haver uma recolocação de toda a matéria que existe no espaço. E essa recolocação, essa dinâmica, faz uma quarta dimensão, que é a dimensão tempo. A dimensão tempo. Mas nós, quando dizemos a quinta dimensão, nós estamos a pensar mais além. Estamos a pensar no universo lógico, no universo do futuro. O que é o futuro? O passado consolida-se numa espécie de cone, nós podemos imaginar assim, em que tudo o que vai passando vai ficando estratificado e vai-se acumulando, porque se nós pensarmos a partir do mais antigo, nós encontramos uma base maior porque nós estamos a pensar em mais elementos acumulados. Mas depois, esse cone do passado tem uma secção, que é uma secção que significa o presente, aquilo onde se gera o dinamismo, aquilo onde existe movimento, porque não existe movimento para baixo nem para cima. Se nós imaginarmos dois cones invertidos, se nós imaginarmos um outro cone que não está concretizado, mas que é o cone do futuro, que intercepta o primeiro e que faz com que haja um plano, que é o plano do presente, e por isso as órbitas são planas, os ciclos são planos, tudo é plano, porque plano é a interseção entre dois sólidos, que são dois cones. Então o cone superior, que é o cone do futuro, que é o cone daquilo que não está concretizado, daquilo que ainda vem aí, mas que pode não ser exatamente apenas uma solução. Contém várias soluções possíveis dentro do cone. É um contorno. Então esse cone é a quinta dimensão. A quinta dimensão funciona no âmbito da abstração. Podemos dizer, num certo sentido, num sentido inverso, porque tudo tem um sentido inverso no raciocínio sobre o universo. Tudo tem um sentido inverso. Nós temos assim, é o passado, o presente e o futuro. Isto é a visão concreta. Mas depois, numa outra visão, dizemos assim, o futuro começa por ser desenhado e depois concretiza-se no presente. E depois, quando ele acaba o presente, vai-se depositar no passado. Então estamos a pensar ao contrário, estamos a pensar no futuro vir primeiro. Então, este é o homem da quinta dimensão. É o homem que pensa no futuro, que pensa na lógica do futuro, pensa no universo lógico, porque há um universo físico, que é aquele que está constituído do passado e do presente, e há um universo lógico, que é aquele que constitui o futuro. Só que este futuro não pode ser visto como o futuro de todo o universo. Este futuro é visto muitos futuros de cada ponto do universo. Porque é um multiverso. Isso quer dizer, Tito, que, por exemplo, aquelas pessoas que falam que nós, para treinarmos a nossa mente para algo que queremos realizar, devemos primeiro viver como se já fosse o presente, embora sendo o futuro? É mais ou menos isto? É mais ou menos isso, porque nós podemos antecipar o futuro, não porque o futuro seja visto como uma coisa que tem que ser e que nós adivinhamos, não é adivinhar, mas é colocar a nossa mente no acreditar, num crer. Não é um querer, é um crer. Num crer que faz com que todo o nosso funcionamento, todos os nossos comportamentos, todos os nossos anseios e todas as nossas influências giram a consequência que nós queremos. Ou seja, nós colocamos a nossa mente de tal forma que o nosso próprio corpo se condiciona por uma coisa que nós estamos a colocar no futuro. Nós estamos a colocar no futuro como um alvo. Como um alvo. Nós conseguimos alterar, de facto, o futuro. Fazendo um alvo de acreditar. Um alvo de querer. E não é, eu volto a dizer, não é querer. Querer não chega. É preciso querer. Mas é preciso também acreditar. Se nós acreditarmos num futuro, de certa forma, nós vamos conduzir o nosso corpo, os nossos comportamentos, vamos conduzir as nossas influências sobre outros, para que isso se realize. É nisso que se baseia as ideias que algumas não são bem explicadas, mas que aparecem por aí em todo lado. Perfeito. Passamos então à seguinte questão,
que temos aqui, que nos chega de Portugal. Como interactuam os campos magnéticos com os campos gravitacionais? Ok. Para nós, e depois desta reflexão toda que temos feito, os campos gravitacionais são uma forma de apelidar a tal atração que vem da matéria a nível superior à da molécula. Ou seja, a tal atração entre todos os corpos que faz com que haja gravidade, faz com que haja forças de coesão, que faz com que haja isso tudo. Isto passa-se a nível superior à molécula. Portanto, passa-se acima da molécula, passa-se numa determinada escala, a escala G, como nós costumamos chamar. Mas abaixo da escala G, na escala que tem os eletrões, ou seja, dos átomos, nós temos os eletrões, e é nos eletrões que reside a eletricidade e o magnetismo. Portanto, os movimentos que geram eletricidade e magnetismo são de eletrões. Então, o campo magnético nasce das nuvens eletrónicas. E o campo gravitacional, ou gravítico, nasce de uma escala superior. E então, como é que eles se relacionam? Eles relacionam-se porque existe sempre uma interação, ou existe um interrelacionamento entre tudo e todos. E entre as escalas também existe. Só que um eletrão, ao sair do seu domínio, que é o domínio do átomo, não consegue ser capturado, como eu há bocado disse. Então vai entrar no mundo de uma escala G, numa escala de gravidade. Aí o eletrão vai ser impulsionado a uma velocidade enorme, que é a velocidade que não é velocidade, é a expansão do espaço. Ele vai ser conduzido pela expansão do espaço a uma velocidade enorme que nunca será igual à velocidade da coisa imaterial, porque a expansão do espaço vai aos 299, não sei o quê, 1000 km por segundo. Portanto, digamos que esta questão de campos, é preciso entender que a origem dos campos não é a mesma. Embora haja uma passagem de partículas de um campo para outro campo. Ou seja, de um domínio para outro domínio. Ou seja, podem ultrapassar uma fronteira. A fronteira nuclear, a fronteira atómica, ou depois, mais adiante, a fronteira dos sistemas planetários, porque os sistemas planetários, quando se ultrapassa a fronteira, entra-se na galáxia, e a galáxia, já agora, ela é unificada pelos buracos negros centrais. No fundo, esta questão dos buracos negros também é muito interessante, porque, eu estou a divagar um bocado, mas a questão dos buracos negros também é muito interessante, porque nós, no domínio dos movimentos da matéria, nós temos a agregação máxima, que são os buracos negros, que é a matéria condensada ao extremo. E temos, do outro lado, porque é tudo bipolar, são sempre eixos. A matéria está colocada em estados que são intermédios entre dois polos. No outro polo está a não matéria, a expansão pura e dura, ou seja, o fóton. Portanto, o fóton, 300 mil km por segundo, vamos dizer, em velocidade relativa, e o buraco negro é aquilo que tudo se concentra ali. Nada passa. Ali já não há expansão. Ali só há agregação. Portanto, já não há possibilidades de tempo. Já não há tempo. A questão do tempo é a questão do universo físico. Fora do universo físico não há tempo. Agora, não temos tempo, mas não temos tempo a propósito de tempo. Mas falando da quinta dimensão, a quinta dimensão é uma dimensão sem tempo. É uma dimensão lógica. Perfeito, Tito. É assim, temos mais ou menos 3 minutos e temos aqui 2 perguntas. Uma delas diz assim, penso que também já falou sobre isso, de qualquer forma, de que trata o quarto livro, O Homem da Quinta Dimensão? Presumo que o conteúdo seja diferente, visto que não está na continuidade da trilogia Arquitetura do Universo. E a outra, eventualmente pode querer comentar, Tito, e a outra diz que ligação existe entre o neutrão, a matéria e o espírito? Ok. Vamos à primeira. O Homem da Quinta Dimensão eu já expliquei de certa maneira, mas de qualquer maneira, em poucas palavras,
A quinta dimensão, tal como eu a defini, permite compreender qual é o âmbito desse livro. Porque o universo físico está explicado nos 3 primeiros livros. O universo físico. No quarto livro, nós, para além de explicarmos melhor, para além de aprofundarmos mais os conceitos e partindo deles, nós avançamos para o universo lógico. E explicamos o universo lógico, e explicamos como se dá a interação e como se dá a correlação, como se dá o desenvolvimento de um universo para outro universo. E, portanto, não se trata de uma coisa diferente, trata-se de um desenvolvimento de uma coisa que estava nos 3 primeiros livros. Agora, a questão do neutrão, isso são conceitos, eu já nem me lembro da formulação da pergunta, mas é um neutrão... dizer, se quiser, Tito, que ligação existe entre o neutrão, a matéria e o espírito? Ok, isto são conceitos que têm que ser interpretados cada um de sua vez. O neutrão, segundo a física, é uma partícula do núcleo. 2 minutos, Tito. Ok, é uma partícula do núcleo. É uma partícula do núcleo dos átomos. Portanto, é uma partícula material do núcleo dos átomos. Está contida naquele domínio que eu há bocado falei, no domínio nuclear. Já me esqueci outra vez. Desculpa em mim. Não. Estou a pressionar. Não, diga qual é a neutrão. Qual é a ligação entre o neutrão, a matéria e o espírito? A matéria. Ok, a matéria e o espírito. A matéria está mais que definida, eu não vou perder muito tempo com isso. Consideramos que o universo é feito de espaço e matéria. Espaço é dimensão, só dimensão. E matéria. A matéria está associada à ideia de agregação e o espaço está associado à ideia de expansão. Pronto, isto são o que é básico dos elementos do universo. Depois, o espírito. O espírito levava-nos a um grande desenvolvimento que nós não temos tempo agora, mas o espírito pode ser entendido de muitas maneiras, como tudo pode ser. As pessoas, cada uma entende à sua maneira, mas o espírito que é mais comum, o entendimento que é mais comum, é o entendimento de algo que pode ter tido um corpo físico e pode vir a ter um corpo físico ou pode não ter um corpo físico neste momento. Quer dizer, o espírito pode ser entendido em certos conceitos filosóficos como algo que sobra de uma pessoa humana. Ou seja, a pessoa humana seria feita de corpo e espírito. E o corpo, ele morre. Ele degrada-se e morre. Ele tem um prazo. E o espírito não teria. E por esta linha, isto levava-nos a grandes pensamentos. Aliás, o quinto livro aflora essas ideias, mas não há possibilidade agora de explicar aqui. Tito, já não temos mesmo mais tempo. Eu também tinha aqui montes de perguntas que acabei por não colocar, não há problema, haverá mais oportunidades. Quero-lhe agradecer em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa de Mindalia o facto de se ter disponibilizado para estar aqui e partilhar connosco estes conhecimentos. Muito obrigada. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam aqui, a vossa participação e também as vossas perguntas, recordando que esta conferência poderão ainda vê-la mais tarde e também partilhá-la nas vossas redes sociais. Antes então de nos despedirmos, damos alguns instantes ao Tito para que se despeça de todos nós. Ok. Antes de mais, a minha despedida e os meus agradecimentos vão para si, Vera, e para a Mindalia TV, e para desejar muitos êxitos nesse vosso caminho, que é um caminho de facto novo. É um caminho que abre horizontes muito bons para a humanidade. Para além disso, eu queria agradecer a todos que tiveram aqui a paciência de estar aqui a ouvir e a ver, e a acompanhar, e a fazer perguntas, e portanto queria agradecer a todos, porque nós estamos aqui, de facto, com a missão de partilhar. Essa é a missão que nós temos, é partilhar. Nós vamos desenvolvendo entendimentos, mas vamos sempre partilhando. Portanto, e nesse sentido, é gratificante saber que há pessoas que nos ouvem e há pessoas que querem entender, porque o querer entender é um grande caminho para o futuro da humanidade. E muito obrigado e boa noite a todos. Perfeito, muito obrigada novamente a todos, recordando que ao subscrever o nosso canal está a apoiar-nos. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima conexão em direto. Obrigado.